Graça e paz, amada igreja, amém? Que bom, né? Um dia tão especial, já desde o período da manhã, com a assembleia da igreja, com o almoço de confraternização, com a profissão de fé de adolescentes, com a posse das diretorias, cantando músicas de louvor a Deus. E agora então nós vamos nos colocar diante da palavra do Senhor. E eu te convido, abra a sua Bíblia, na carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, Filipenses, capítulo de número 1, versículos 27 a 30. Filipenses, capítulo de número 1, versículos 27 a 30. Eu peço para você que acompanha a leitura da palavra de Deus, que diz o seguinte: acima de tudo, vivam de modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários. Pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e que agora estão ouvindo, que continua a ter. Vamos orar? Pai bendito, Deus, nós buscamos a Tua orientação para esse tempo, gratos já por tudo que o Senhor fez neste dia tão importante para a Tua igreja. Assim, ó Pai, agora diante da Tua palavra, buscamos sim a Tua presença, o Teu Santo Espírito a ministrar em nossas vidas. Toma a nossa atenção por inteiro. A mim, como servo do Senhor, instrumento nesta noite, que o Senhor conduza esse tempo. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu me converti com 20 anos de idade. 20 anos de idade. Quando eu estava no segundo ano do serviço militar. E naquela época, ser um novo convertido, ser um crente, era um pouco estranho, e você já vai entender por quê, tá? Porque naquela época era notório, aquele que sim, que era o novo, que sofria o novo nascimento, a partir da graça de Deus, todos que estavam ao seu redor, automaticamente notavam isso, Eu não sei se você sabe ou não, mas dentro do exército tem um tempo que a gente chama de Páscoa dos militares. E naquela época eu lembro, há 25 anos atrás, que nesse tempo da Páscoa dos militares, quase que 95% da corporação era católica, apostólica, romana. 3% não era nada, mas 2% ali eram evangélicos. Então, naquele momento de separação, ia uma tropa, realmente uma tropa para o ginásio, e meia dúzia de pessoas para uma salinha pequena. Então, eu lembro que ser crente naquela época, você era muito notado pelos demais. Segundo o IBGE, de 30 anos atrás, a presença protestante do Brasil ela era muito pequena, mas muito pequena mesmo. E a sua maioria esmagadora, sim, era o catolicismo apostólico romano. Agora, os tempos mudaram, e mudaram muito. Está em alta ser crente, ou melhor, está em alta ser evangélico no Brasil. E segundo projeções apontadas pela BBC News Brasil, e que em 2030
o número de evangélicos no Brasil vai superar o número de católicos. Vai superar em 2030. Agora, isso não quer dizer que está ocorrendo uma grande transformação no Brasil. Porque uma coisa, sim, é a gente lembrar que temos a existência de uma bancada evangélica no Congresso Nacional. Por outro lado, a moralidade não é tão expressiva assim. Também, por outro lado, nós sabemos que tem as redes de televisão com inúmeras denominações. Todavia, sabemos que nem sempre é manifestado a verdade bíblica. Diante disso, diante de um número tão alto, já nesse momento, no nosso contexto, nós olhamos para algumas situações e percebemos que não há tanta transformação. A violência aumenta, a libertinagem aumenta, a corrupção aumenta, e tantas outras coisas ruins aumentam. Agora, reflita comigo, por gentileza, o peso que era então de alguém se afirmar discípulo de Jesus há 50 anos atrás. Era mais notório ainda. Há 100 anos, há 500 anos atrás. Agora imagina você comigo, por gentileza, alguém se declarando discípulo de Jesus há 2000 anos atrás. O quanto essa pessoa era notada no meio da sociedade, naquele contexto. E quais eram as implicações para a vida daqueles que se diziam discípulos de Jesus? Quais eram as implicações efetivas, visíveis, de dizer à sociedade: agora eu sou um novo convertido, agora a minha fé não é uma fé abstrata, mas é uma fé prática, agora eu tenho um novo Senhor, agora a minha vocação é entregue a Ele, a Deus. Agora, o meu modo de viver é diferente. Imagina comigo o peso dessa declaração há 2000 anos atrás. Isso era muito notório. Essa pequena porção da palavra de Deus, meus irmãos, ela vem ao encontro das nossas vidas, e hoje eu creio que você já percebeu que nós estamos falando aqui hoje de ser um cidadão, mas não um cidadão curitibano, não somente um cidadão brasileiro, mas um cidadão do céu. Vivemos tempos difíceis, aonde está na moda sim dizer que somos discípulos de Jesus. Todavia, olhando para o texto bíblico, eu te convido a pensar comigo o que é viver de forma digna do Evangelho de Cristo no nosso contexto, no nosso tempo. Porque esse texto nos exorta a fazer uma declaração fiel diante de Deus, não uma declaração genérica, imprecisa, de qualquer forma, uma declaração à toa. Mas Deus está nos convidando hoje a olhar para esse texto, e a palavra de Deus fala conosco, ela é transformadora para nos mostrar que é nesse tempo é que nós precisamos mostrar a nossa cidadania. Quando o apóstolo Paulo se dirige à igreja de Filipos, dizendo: acima de tudo, ou seja, acima de qualquer coisa, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, ele está fazendo uma declaração política, mas não uma declaração política partidária, mas sim uma declaração política para a cidade, para o exercício da cidadania. Tanto que uma das versões bíblicas vai dizer assim: exerçam sua cidadania de maneira digna.
Paulo está relembrando os filipenses, que embora eles vivessem num contexto, numa colônia romana, os pés deles não deveriam ficar firmados nessa colônia. Eles deveriam conduzir as suas vidas de modo a evidenciar uma outra cidadania, uma outra pátria, com outros valores, com outros princípios, com uma outra missão. O apóstolo Paulo está chamando a atenção da colônia, da igreja de Filipos, porque a cidade de Filipos era formada por grande parte do exército romano. Então era honra se dizer um cidadão romano, principalmente na cidade de Filipos, porque eles tinham outros privilégios além de um cidadão romano, iam além, iam um pouco à frente ainda, como por exemplo, o direito de propriedade. Nem todos os cidadãos romanos tinham o direito de propriedade, mas aqueles que viviam em Filipos tinham. Eles também tinham o privilégio de legislar sobre algumas causas e aplicar aquela lei naquele contexto daquela cidade. Mas nem todas as cidades romanas tinham esse privilégio. Então o apóstolo Paulo, ele usa dessa linguagem para chamar a atenção da igreja de Filipos. Se Paulo estivesse aqui hoje diante de nós, ele diria o seguinte: vocês são curitibanos. Ou, não sei, né, nem todos são curitibanos, como eu também não sou, mas eu vou usar essa expressão, a minoria, né? Mas vou usar nessa direção. Vocês são curitibanos, mas vocês não representam essa nação. É apenas um momento passageiro. Vocês são cidadãos dos céus, com uma postura comportamental diferente, com um propósito de vida existencial diferente. Vocês são cidadãos do céu. Me permita aprofundar um pouquinho mais essa questão. No meu sermão de prova, eu usei o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, dos versículos 18 a 21. E no versículo de número 20, o apóstolo Paulo diz o seguinte: portanto, somos embaixadores em nome de Cristo. Eu gostaria de usar essa metáfora, para que você venha entender o que eu estou tentando transmitir a você. O embaixador nos ajuda exatamente a entender essa questão de ser um cidadão de uma outra pátria, numa terra estranha. Porque o embaixador, ele é alguém que representa a sua pátria. Ele é alguém que é enviado com uma missão para outra nação. O embaixador, sim, ele precisa ser bilíngue, ele precisa, sim, ter o domínio da sua fala materna, mas ele também precisa compreender a fala da outra nação. E lá, então, ele se comunica. E lá, então, ele se desenvolve. E lá, então, até mesmo como já ouvimos no início do culto, lá ele abençoa aquela cidade. Agora, o grande problema é quando o embaixador que é enviado para uma outra nação, para representar a sua pátria, ele começa então a ser exposto a uma outra cultura, a outros valores, a outros princípios, e ao passar do tempo ele acaba se aculturando, gostando naquela nação, se sentindo em casa. Esse é o problema. E isso nós podemos chamar de tragédia diplomática. O apóstolo Paulo está nos convidando a olhar para a palavra de Deus e levar a sério a nossa cidadania celestial. Não nos moldando
aos valores da nossa cultura, não nos entregando aos caprichos da nossa cultura, mas sim buscando viver de uma forma a abençoar a cidade, abençoar a cultura, transformar a cultura, melhor dizendo, mas não vivendo como se fosse daqui. E para se viver de modo digno do Evangelho de Cristo, eu gostaria de trazer 3 aplicações. A primeira, nós precisamos sim viver em unidade. O versículo de número 27, finalzinho, vai dizer o seguinte, né? Vou ler inteiro para a gente entender o contexto. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, o apóstolo Paulo está na prisão, né? Eu ouço a respeito de vocês, que vocês estão o quê? Firmes em um só Espírito, como uma só alma. A primeira evidência de se viver de modo digno do Evangelho de Cristo é a nossa vivência comunitária. Mas eu não quero que você entenda unidade aqui como simplesmente estar junto, frequentar o mesmo espaço, dividir um banco, nesse tempo agora de culto, fazer parte de um grupo, de uma sociedade interna. Eu não quero que você entenda que unidade são essas coisas boas, ótimas, excelentes. Mas unidade vai além disso, porque quando a palavra de Deus está aqui nos dizendo que precisamos estar firmes em um só espírito, como uma só alma, isso aqui nos remete a uma questão esportiva, uma questão de um time. Essa é a linguagem desse texto. A firmeza aqui que o apóstolo Paulo está chamando a atenção para a igreja de Filipos é exatamente essa questão. Olha, vocês precisam pensar igual, desejar a mesma coisa. É uma questão interna do coração e da mente. É aquela percepção madura que servimos o mesmo Senhor, que professamos a mesma fé, que fomos batizados pelo mesmo Espírito, que o mesmo Espírito habita em nós, que temos os mesmos objetivos, que vivemos para o mesmo Deus, que temos a mesma missão e que cremos nas implicações eternas disso. É isso que o apóstolo Paulo está chamando a atenção. Sejam firmes na sua convicção interna, sejam maduros na unidade. Eu lembro do texto da oração sacerdotal de Jesus, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20 e 21, que aquela oração ali de Jesus foi a favor do próprio Jesus, na direção também dos discípulos, que ali estavam, mas também Jesus orou por nós, por aqueles que viessem a crer no Evangelho. E nós fomos alcançados. E ali na sequência daquela oração, Jesus vai dizer o seguinte, que tudo isso acontece para que nós fôssemos um, como Ele é com o Pai, como a Trindade é. Para que, da mesma forma como nós experimentamos a unidade com Deus na verticalidade, nós experimentássemos também um com o outro na horizontal também, sendo um pensamento, um coração, um desejo interno de fazer parte desse time. É exatamente essa linguagem que o apóstolo Paulo está usando aqui. Pessoas que buscam a paz, pessoas que se importam com os outros, pessoas que, sim, investem no reino. Unidade. E você hoje que tomou posse, é para você essa minha palavra.
Lute pela unidade. Pela unidade. Sempre. A unidade na verdade, é um grande milagre de Deus. Já parou para perceber isso? Você tem essa consciência do grande milagre de Deus, que é a salvação, que é a graça especial de juntar várias pessoas no mesmo local, para o mesmo serviço, mas pessoas diferentes, com histórias diferentes, com situações de vida diferentes. E Deus então agrupa todas essas pessoas, agora diz o seguinte: olha, vivam em unidade. Por quê? Para que o mundo veja o testemunho de vocês. É assim que Jesus termina a oração sacerdotal. Para que o mundo, ao ver a unidade de vocês, eles venham a crer que eu sou o Filho de Deus. Em segundo lugar, lutar pela fé do Evangelho. Agora a linguagem aqui, no finalzinho do versículo de número 27 ao 28, vai dizer assim: lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus. A linguagem aqui agora usada pelo apóstolo Paulo é uma linguagem militar, bélica, é uma linguagem relativa à guerra. Se antes era uma linguagem esportiva, de unidade, de estar junto, um só espírito, uma só alma, agora o apóstolo Paulo diz o seguinte: vocês estão em meio a uma guerra, e vocês precisam juntos lutar pela fé do Evangelho. Provavelmente você já assistiu, meu irmão e minha irmã, um filme do exército romano. O apóstolo Paulo, a todo momento, ele usa dessas ilustrações no texto, para que o seu ouvinte, o seu leitor, melhor dizendo, viesse a entender o que ele está dizendo. O apóstolo Paulo era totalmente contextualizado. O exército romano tinha uma forma de defesa, que era a barreira de escudos. Lado a lado, homem a homem, com um escudo alto, alguns até mais alto que o próprio soldado, eles cravavam ao chão, um ao lado do outro. E a história nos mostra que o exército romano, ele foi ganhando território. Por quê? Porque lutavam juntos, dessa forma. Eram impenetráveis. O apóstolo Paulo, ao falar isso para a igreja de Filipos, ele está dizendo o seguinte: olha, juntos vocês precisam lutar pela fé do Evangelho, mas a questão aqui, eu pergunto para você, o que é fé do Evangelho? A luta, ok, junto a junto, lado a lado, mas o que é fé do Evangelho? Significa simplesmente a boa notícia através da qual Jesus Cristo se entregou por nós, morreu, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, e vive, e reina, e voltará. Esse é o Evangelho, isso é o Evangelho. Esse é o exercício da nossa fé. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo diz o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele termina dizendo: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é salvação para mim. E é isso que nós encontramos na sequência do texto, quando o apóstolo Paulo fala à igreja de Filipos, que vocês lutem juntos, lado a lado, pela fé do Evangelho, e que em nada sejam intimidados pelos adversários.
O contexto da igreja de Filipos era exatamente um contexto também difícil. Difícil, primeiro, porque poucos, não muitos, mas poucos judeus que se diziam convertidos não aceitavam a suficiência de Cristo. Eles ainda exerciam um poder, uma ação sobre a igreja de Filipos, dizendo assim: olha, é necessário ainda a circuncisão, é necessário ainda o acesso às festas, ao calendário, é necessário. Mas também a igreja, ela sofria não só internamente uma pressão, mesmo que pequena, dos judaizantes, mas também sofria a pressão externa. A pressão externa. E não era qualquer pressão. Era grande a opressão. Grande. Lutar pela fé do Evangelho é enfrentar essas pressões, essas oposições culturais propagadas pelos inimigos da cruz de Cristo. Se você quer exercer a sua cidadania cristã, celestial, se você deseja viver de modo digno do Evangelho de Cristo, você precisa se opor, combater os adversários inimigos da cruz de Cristo, os adversários culturais. Por fim, em terceiro lugar, sofrer por Cristo. O texto diz o seguinte: porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo que continuo a ter. Ok, pastor. Viver em unidade, ok, até dá, né? Vamos lá, vamos esforçar, né? Lutar pelo Evangelho também dá, ainda mais junto a junto. Agora, sofrer é uma palavra aí que nos incomoda muito, né? Agora, sejamos honestos. Que tipo de sofrimento nós temos em declarar que somos discípulos de Jesus no nosso contexto, no Brasil, na nossa cidade, no nosso bairro? Que tipo de sofrimento você sofre? Sofrimento você sofre. Hein? Você parou para pensar que há 2000 anos atrás, o custo de se viver para Cristo era muito grande, no contexto no qual ser discípulo de Jesus, primeiramente, era notório, a mudança, a transformação. Em segundo lugar, num contexto totalmente hostil. Você já parou para pensar o que é ser cristão no Oriente Médio? Que peso isso tem? Ser cristão na Coreia do Norte, ser cristão na Somália. Agora imagine então exatamente ser cristão na cidade de Filipos. E você, meu irmão, eu acredito que a maioria aqui já conhece um pouquinho da história relacionada à igreja primitiva. O que homens e mulheres vieram a sofrer exatamente nesse tempo, nesse contexto, devido à declaração de ser discípulos de Jesus. Eles serviram de combustível para iluminar a cidade de Roma. Segundo a missão Portas Abertas, você encontra isso no site da missão Portas Abertas. No ano de 2022,
5.621 discípulos de Cristo foram mortos por causa, devido à sua fé, relacionada à sua fé. Ainda, 4.542 discípulos de Cristo foram presos por causa da fé declarada em Cristo Jesus. 5.259 discípulos de Cristo foram sequestrados. 2.110 igrejas foram atacadas. Percebam, nós não temos um sofrimento real, físico, corporal no Brasil, na nossa cidade. Não. Agora, tem irmãos que se deparam com o perigo de morte dia a dia. Então, esse texto aqui, conforme o contexto aplicado, analisado e segundo as pressões que sofrem, ele faz mais sentido, não faz? Muito mais sentido. Vai muito além da nossa percepção de pessoas que não sofrem esse tipo de perseguição. Mas eu vou tentar me esforçar um pouquinho aqui, porque o texto vai dizer assim que vocês receberam a graça, ou melhor, numa outra versão, vocês receberam a dádiva. Então isso quer dizer que é bom. E receber alguma coisa de Deus, a dádiva de Deus, é bom, mesmo sendo sofrimento. Eu vou tentar me esforçar aqui para que você venha entender. Sofrer no nosso contexto significa escolher perdoar quando você foi extremamente ofendido. Significa defender os absolutos da fé em uma cultura relativista, em uma cultura descartável, em uma cultura mercantilista. Isso que significa sofrer por Cristo. Significa se opor contra as ideologias ofensivas à criação de Deus. Significa suportar, olha só, suportar os incrédulos na intenção de ganhá-los para Cristo. Você suporta? Você sofre? Significa sofrer sim, deixando de realizar um grande negócio, um grande sonho, porque tem algo obscuro nesse negócio, por mais que ele seja vantajoso para você. Sofrer por Cristo no nosso contexto significa renunciar ao nosso tempo do lazer e cuidar de outro, de um desconhecido. Sofrer por Cristo, exercendo a nossa cidadania, vivendo de modo digno do Evangelho de Cristo no meio do nosso contexto, significa não ceder aos encantos da nossa cultura. Você está sofrendo por Cristo? Quem sabe nós poderíamos aqui usar muitos outros exemplos, mas esses aqui bastam. Não estamos sofrendo nenhum tipo de perseguição extremada. Até mesmo o Brasil nem está na listagem dos 50 países que sofrem perseguição religiosa. Você sabia disso? Aliás, na América do Sul só tem um país, que é a Colômbia. Somente um país. Nós precisamos levar a sério a nossa cidadania cristã. Porque se você não está incomodando a cultura, não está incomodando ninguém pelo exercício da sua cidadania, é porque provavelmente, meu irmão e minha irmã, você está se aculturando. É
porque você não está trazendo ao seu coração e à sua mente a tua situação de passageiro aqui, de forasteiro nessa terra estranha. Que Deus te abençoe, que Deus fortaleça a sua vida e que você busque exercer a sua cidadania, a viver de um modo digno do Evangelho de Cristo, que você procure dia a dia moldar a sua vida, não aos princípios e valores do nosso tempo, da nossa cultura, mas sim segundo os princípios e valores da palavra de Deus, porque é para lá, é nessa direção que nós vamos viver eternamente. Amém? Vamos colocar em pé, por gentileza? Vamos orar, impetrar a bênção. Logo em seguida eu peço para você que se assente novamente. O pastor Tiago terá um aviso. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo, obrigado porque a tua palavra ela é confrontadora, mas também ela é transformadora. Nós te louvamos por tudo que passamos aqui, por tudo que vivenciamos em comunidade de fé, pela expressão, ó Deus, do teu amor no nosso meio, pela tua presença, tudo isso, ó Pai, nós te damos graças. Nos ajuda a viver de um modo digno, a glorificar o teu nome, a exaltar o teu nome, nos ajuda a viver de um modo digno, segundo o Evangelho de Cristo, nos lembrando sempre que não ficaremos aqui, mas que vamos viver eternamente com o Senhor. Recebe a nossa oração. Dá uma semana, ó Pai, aos seus filhos, à tua igreja, uma semana abençoada, que eles possam exercitar e viver a sua cidadania cristã, a sua cidadania celestial, por onde quer que passem. Em nome de Jesus. Amém. E que a misericórdia do nosso Deus, que a graça do Senhor Jesus e a ação poderosa do Santo Espírito de Deus repouse sobre a sua vida, sobre a vida da igreja, sobre a vida dos seus familiares, no dia de hoje, no dia de amanhã,